Desculpa, mas meu áudio ficou muito baixo, gente. Não se incomodem tanto assim. Foi um erro aqui meu mesmo. Eu peço desculpa por isso. Olá pessoal, meu nome é Luiz Mila, estou aqui com o Lucas Rossardi E aí, beleza? e com o Lucas Libânio. Opa, estamos aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Looney Tunes, velho. Looney Tunes, Opa! Looney Tunes é uma franquia muito conhecida nossa, pela nossa querida criançada e pelos nossos adultos também, né? Tanto é que é basicamente universal. É uma franquia que atingiu bastante várias gerações, não é, Lucas? É verdade, atinge a minha geração, a sua geração e possivelmente as gerações futuras. A gente espera, né? Porque o pessoal tem cortado cada vez mais essas coisas antigas, né? Todo dia tem alguma coisa que entra ali no hall da censura. Mas a gente espera que a molecada de hoje em dia ainda tenha acesso e que os pais tenham o bom senso de colocar esses desenhos para os filhos, né? Porque, assim, cada vez mais a televisão, a programação da televisão aberta está ficando irrelevante, né? Pois é. Então, e uma vez que esse material não está disponível em streaming ainda, né? Vai chegar uma hora que isso aí vai sumir. Se as pessoas realmente não tiveram seus DVDs lá guardadinhos, né? Não tiver um backup dessas coisas, vai ter uma geração que vai perder o hábito de assistir essas coisas. Então a gente torce para esse material aparecer integralmente aí em algum serviço de streaming, né? Ou que o pessoal pelo menos continue comercializando isso de alguma forma, pelo menos para quem tem interesse. É verdade. Sim, eu tava vendo, por exemplo, o HBO Max, né? Aquelas restaurações do HBO Max, os novos DVDs, assim, que estão lançando, do Tex Avery, aquele set lá dos Looney Tunes, do Pernalonga, dos 80 anos do Pernalonga. Eles estão tentando, pelo menos, fazer um mínimo, né? Não é... Não, o HBO Max ele ainda não tem esse serviço disponível para nós com essa biblioteca dos Looney Tunes, mas lá nos Estados Unidos já está rolando e eles estão com vários com a qualidade. Eu tenho acompanhado em alguns grupos o pessoal postando screenshots das telas dos desenhos que estão lá. E estão com a qualidade de restauração muito boa. Ah, que beleza, né? Muito bom. E assim, é lógico que tem alguns que a gente sabe que não estão lá, né? Muita coisa da época da Segunda Guerra, alguns desenhos mais polêmicos, tipo o Tim Pan Alley Cats, o Coal Black, esses aí não vai esperando que vai estar, porque não vai estar mesmo. Igual o serviço de streaming da Disney mesmo, eles têm alguns curtos, mas eles são poucos, você vai catando. Né? Um curto ou outro, tá? Eu acho que se fizer um apanhado não deve ter 20 curtas lá. É verdade, são bem limitados mesmo. Por exemplo, aqueles curtas lá do Donald na Segunda Guerra, você nunca vai ver no Disney Plus, por exemplo. Pois é. É muito difícil. A gente fica torcendo porque tem uma quantidade de gente que assina essas coisas e que é fã, e que tá pedindo pelos clássicos sem edição, né? Mas se for comparar esse público, que é o público que é realmente fã, que gosta, que quer o desenho da forma como ele foi feito, com o público geral que não tá nem aí, que vai assinar o Disney Plus, vai ficar assistindo filme da Marvel e aquela pajada lá, essas séries tipo High School Musical, o pessoal não vai dar nem bola pros desenhos animados mais antigos, né? Vai no máximo assistir um desenho da Pixar que é novo, ou algum lançamento mais recente da Disney. A maioria cai nessa categoria. Então, assim, por mais que a gente tenha uma quantidade de fãs, né, que querem as coisas do jeito que elas são, isso eu não estou falando só para desenho animado, não, estou falando para os filmes antigos também. Não quero ver um filme do Chaplin editado, não quero ver um Buster Keaton editado, ou mesmo um Vento Levou, ou um Casablanca. Não tenho interesse nenhum em ver esses filmes censurados. Então, se eu for assistir, eu quero assistir o filme completo da forma como ele foi feito. Então, eu acho que, inclusive, eles podiam lançar um serviço
streaming retrô mesmo, né? Que é uma coisa que o TCM tentou fazer, né? Boomerang. Só que eu acho que ainda tinha muito defeito na programação desses canais. O Boomerang, ele tinha bastante desenho que não tinha sido restaurado, com qualidade bem horrível, assim, tipo, qualidade dos anos 80 ainda, quando a Turner ainda tava... Quando a Turner tinha comprado os curtas dos anos 80, lá nos anos 80, e tinha feito lá um pouco de restauração neles, né? O que eu via principalmente no Boomerang, a versão que veio pra nós, a versão americana parece que foi um pouco melhor, né? Eles passavam muito desenho editado, e passavam muito desenho, assim, por exemplo, quando ia pra Hanna-Barbera, passava desenho sem abertura, desenho preto e branco colorizado. Eu acho que o pessoal que é fã, eu não quero ver o Popeye dos Flash com a versão colorizada, não quero. Nossa. Mas o pessoal nem, quando eu falo às vezes com algumas pessoas que, até amigos meus, que não são da área e assistem só pra divertir, e aí você comendo, o cara nem repara essas coisas. É só quem é tarado, assim, igual eu, que vai falar assim, pô, eu quero ver isso aqui do jeito que ele é, né? Eu não quero ver a versão colorizada de desenho que foi feito originalmente em preto e branco. Eu não quero ver desenho editado. E o Boomerang, ele ainda pegava algumas coisas que era do Cartoon Network, ele só replicou pra lá, né? Ele não fez uma avaliação do tipo de público que seria o público do Boomerang. Então, se eu assistir um desenho da Hanna-Barbera, eu quero assistir ele inteiro. Eu não quero que edita a abertura, que corta crédito, né? Que, enfim, um desenho animado mais antigo, acho que vale a pena restaurar a dublagem antiga mesmo. Ninguém quer ver o Jambo e o Ruivão com aquela dublagem horrorosa que passou no Boomerang. Né? Que nem profissional aquilo foi feito. Foi feito tem cara de coisa amadora. Então, ele, além de não agradar o público antigo, ele não consegue cativar um público novo. Até o Batman na Feira da Fruta foi feito melhor do que aquilo. O Batman na Feira da Fruta, aquilo ali, eu tenho um pavor daquilo lá. Porque é uma série cômica dos anos 60 que ela é engraçada, aí os caras fazem aquela versão do Feira da Fruta, porque pra mim aquilo ali é o cara que não entendeu a piada. Então, assim, quando eu assisto os episódios originais do jeito que eles eram, eu acho mais engraçado do que o Feira da Fruta. Mas, assim, esse ponto que você falou mesmo, porque se você for olhar a dublagem que passou no Boomerang do Jambo e Ruivão, a qualidade é pior do que as coisas amadoras que o pessoal faz, em termos de atuação, né? Então falta um pouquinho de colocar alguém que entende dessas coisas para cuidar disso, né? Ali, na verdade, esses grandes conglomerados vai ter um tanto de gravatinha, cara de gravatinha, que não tá nem aí pro produto que eles têm, e eles botam esse cara para poder avaliar esse produto, para poder fazer programação, para poder cuidar do que vai e do que não vai. Então dá nisso. Né, dá nessas coisas desastrosas que a gente vê nos canais que eram para ser mais interessantes, e eles acabam virando uma bobagem, porque o público que é o público-alvo dele vai notar essas coisas, ele não vai deixar passar batido um Looney Tunes editado. Tem um desenho animado da Warner que sempre passou editado no Cartoon Network. Sim. E, inclusive, tinha alguns que passavam no SBT sem edição e passavam no Cartoon Network editado. Então, assim, a gente sabia que estava acontecendo ali, né? Então, assim, esse desenho eu me lembro que tinha uma outra parte nele aqui, que eles botaram fora. Sim. Então, assim, tem uma lista dessas coisas, assim, que felizmente nos DVDs, quando eles quiseram fazer as restaurações, né? Começaram muito bem, mas eles não lançaram todos os desenhos, né? Eles lançaram uma seleção, uma quantidade até boa, mas eles tentaram pegar a melhor versão possível do que tinha de cada coisa. Algumas coisas realmente se perderam, né? Todos os desenhos que eles foram relançados, né? No cinema mesmo. Então, um desenho dos anos 40, que normalmente ele voltava nos anos 50, os primeiros que eles fizeram isso, eles suprimiram todos os créditos, ficava só o título do desenho. O Blue Ribbon, Blue Ribbon.
Depois eles pararam de fazer isso. Eles colocaram o Blue Ribbon, mas eles mantiveram os créditos da forma como eram feitos. Mas, assim, uma boa parte dos desenhos anteriores a 1949, acho que o último que saiu sem os créditos é de 49, se não me engano. Então aquilo ali se perdeu. Então, assim, o Tom e Jerry também tem vários, a maior parte, grande parte, não tem o padrão gráfico original de quando ele foi lançado. Ele tem do relançamento. Então, assim, a gente percebe isso porque às vezes você tem desenho bem antigo do Tom e Jerry que na abertura eles estão com um design e no desenho animado eles estão com aquele design mais antigo. Né? É porque aquela abertura original mesmo, ela, lá dos anos 40, principalmente aqueles primeiros dos anos 40, aquilo ali se perdeu mesmo. Teve um incêndio da MGM também, perdeu os masters, né? Eles tinham as cópias todas, mas as primeiras versões, a maioria delas elas não existem mais. Eu acho também que o pessoal não percebia que isso aí ia ser... Era pra ser duradouro, né? Eles imaginavam que aquilo ia ser um entretenimento descartável. Então, assim, por isso que hoje em dia é muito difícil fazer uma filmografia de algumas coisas que foram produzidas ali antes dos anos 30. Sim, verdade. Já foram. Você tem, às vezes, um registro, né? Que aquele filme existe, mas às vezes você não tem nada do filme. Sim, tipo, tem aquela famosa pesquisa que fizeram, que é até meio controversa, né? Que, tipo, 90% de todos os filmes mudos já se perderam, né? E 50%... Eu acredito que seja por aí, viu? Porque tem uma quantidade grande. Eu acho que devia ter filme que às vezes não saía nem de determinada região ali, né? Eles faziam as cópias e elas se perdiam. E às vezes eles encontram, assim, muitos anos depois, encontram num celeiro lá no interior dos Estados Unidos uma caixa com os filmes antigos. E aí eles conseguem restaurar a partir disso, mas é uma pesquisa dificílima, né? Você não sabe onde isso está. É muito difícil mesmo. Por exemplo, tinha aquele problema da Warner não ter os direitos dos desenhos até antes dos anos 40, de 1948, certo, Libânio? Porque na verdade ali é o seguinte, quando entrou a televisão, alguns estúdios fizeram isso. Eles, para capitalizar, para tirar um dinheirinho, eles pegaram uma parte da produção deles e venderam para o outro distribuidor. Se não me engano, esses filmes, ela ainda tinha o direito desses filmes se ela quisesse lançar eles no cinema. Mas ela não tinha o direito deles, por exemplo, para TV, para home video, para 16mm que eles comercializavam ali. Era o home video da época, né? Sim. Então, o que acontece? A Warner era a primeira logo que entrou a televisão, começou a ficar mais popular no início dos anos 50, o primeiro lote que eles ficaram livres foram dos desenhos em preto e branco. Sim, aqueles desenhos do Neymar Zagueiro. Então, aquele ali foi o primeiro lote que ela perdeu. Que é o Pork One-on-One, né? Que é o Pork Pig One-on-One, que depois virou... Que depois virou o set Pork Pig One-on-One, né? Que é os desenhos do Gaguinho, preto e branco. Isso, esses mesmo. Até os primeiros ali, com o Patolino, que é um lote que ele vai até 43, porque eles tinham ainda uma produção em preto e branco e a cores até 1943. Depois disso é tudo colorido. Então eles pegaram esse lote preto e branco e eles falaram, isso daqui não tem mais valor comercial para o cinema. Então, distribuíram isso para televisão, né? Aí o distribuidor vai lá e faz aquela chacina, né? Vai e corta e coloca a logo dele por cima e distribui isso para televisão. Aí depois, no final dos anos 50, foram esses que eles pegaram uma linha de corte que era até 48. Então eram os desenhos coloridos, apesar deles serem exibidos em preto e branco na televisão nessa época, até 48 eles venderam para a AP, né, que comprou também o lote do Popeye lá da Paramount.
né? E aí eles distribuíram isso para as redes de televisão. Então, assim, aí nos anos 60 que a Warner percebeu que, pô, eu posso tirar dinheiro eu mesmo distribuindo isso. Aí produziram lá o Bugs Bunny Show, né, Porky Pig Show, que eles usaram usando o catálogo que eles já tinham. Né? Mas aí eles já tinham perdido, entre aspas, esses filmes. E nesse negócio do aglomerado de um engolir o outro, acabou que tudo voltou pra Time Warner, né? E por incrível que pareça, eles ainda algumas coisas eles ainda tinham lá no arquivo deles, esses filmes antigos. Eles conseguiram restaurar a partir dos filmes antigos, né? Então, assim, o acervo que foi mais destruído foi o da Paramount. A Paramount, ela não tem, assim, um terço das coisas que eles produziram, porque desde o início da televisão eles já começaram a ficar livre do que eles tinham. Então primeiro distribuíram o Betty Boop, depois distribuíram separado aqueles Novel Toons, depois os Popeyes eles venderam para outra empresa. Então ficou assim, cada empresa com um lote pequeno de desenhos da Paramount. Então a Paramount mesmo produziu aquilo tudo, né, desde a época dos Flash até os anos 60, eles só têm hoje em dia os desenhos que eles produziram ali nos anos 60, Novel Toons e alguns desses aí, Modern Madcaps, esses aí, eles ainda tem alguns que ainda estão na biblioteca deles lá. Mas isso eles fizeram com filme também, o filme dos Irmãos Marx e outras coisas. Sim, os Irmãos Marx eles venderam para a Universal, se eu não me engano, né? Sim, os que eram da Paramount ficaram com a Universal. E os que foram para a MGM ficaram com a Warner, né? Depois a Warner comprou, enfim. Então é muito comum esse negócio. A Disney foi uma das poucas que manteve os direitos autorais de tudo que eles produziram. O Walt Disney, mesmo quando ele mudou de distribuidor, ele fez questão de manter aquilo como propriedade dele. Só perdeu os Oswald para a Universal, mas isso lá no início. Né? E o Walter Lantz também, ele não perdeu, tudo ficou para ele mesmo, depois ele vendeu tudo para a Universal. Então, por isso que os desenhos do Pica-Pau e o Andy Panda tá tudo junto. Ele não tá todo, cada lote com um distribuidor diferente, tá tudo lá para a Universal, porque ele cuidou disso, né? Ele cuidou de distribuir tudo e tudo ficar com propriedade deles. Então isso é uma das maiores dificuldades de montar um acervo, de reunir um acervo completo de uma filmografia de um personagem, por exemplo, né? E os Looney Tunes, pelo menos, têm, hoje em dia, eles teriam condição de restaurar 90% de tudo que tem e lançar isso de uma forma do jeito que é merecido, né? Então a gente espera ainda que o HBO Max ele chegue no Brasil com essa biblioteca lá. Enquanto isso, a gente guarda nossos acervos de Blu-ray, de DVD, quem gosta. Né? Eu tenho alguns que eu já tenho, inclusive, em arquivo digital, que eu até ponho para minha filha. Eu ponho no pendrive, boto na televisão lá e seleciono os que ela mais gosta, né? Que são os arquivos que são do DVD mesmo. Então, eles já estão com uma qualidade bem boa, assim, bem melhor do que a que você pega na televisão quando eles estão passando, né? Sim. Agora, Libânio, eu queria fazer algumas perguntas para você, tipo uma entrevista, assim. Sim, pode falar. Como que Looney Tunes influenciou na sua vida? Cara, eu acho que todos esses desenhos animados americanos, eles acabaram me influenciando de alguma forma, porque isso sempre, assim, desde que existe televisão e desde que eu me lembro de televisão, eu vejo essas coisas passando, né, mudando de um canal para o outro. Né? E o Looney Tunes em especial, né, é uma série, a Warner ela tinha uma quantidade muito boa de personagens excelentes, né? Acho que nenhum outro estúdio tem uma quantidade tão grande de bons personagens, de boas séries, né? Então a gente tem, se a gente for resumir assim, a Disney ela basicamente tem a série do Mickey, do Pato Donald, do Pateta e do Stephanie. Oi?
Não é que eu falei que nos anos 40 e 30 a Disney produziu o Silly Symphony, sabe? Ah, sim, a Silly Symphonies, que são desenhos variados, né? É. Ele não tem personagem fixo. Eu tô falando os que são personagens fixos, né? A Warner Brothers ainda, além de ter esses one-shots, né? Esses desenhos que eles são fechados neles mesmos, né? Que alguns você vê que é uma experiência para ver se surge um novo personagem. Eles têm pelo menos uns 10 personagens excelentes. Então, assim, vai desde Pernalonga, Patolino, com Gaguinho. Aí você tem o Ligeirinho, você tem Papalégua, você tem o Frangolinho, você tem o Pepe Legambá. Então você tem uma quantidade, e ainda tem uns que são assim menos conhecidos, mas como se você for ver, ainda tem uma quantidade boa, né? Tipo Rony Mousers, né? Que era uma paródia com os Rony Mooners. É, verdade. E tem uns outros menores, assim, que você vê que tem poucos desenhos, né? Tem uns aquela paródia do Babbitt Costello, aquela paródia do... Sim, o Abbott Costello. É que eles fizeram, inclusive, fizeram uma versão com gato e uma versão com rato, né? Sim, eles fizeram duas versões. Tem uma versão que é onde aparece o Piu Piu, né? A primeira desenho que são dois gatos, e tem uma versão que foi dirigido pelo Frank Tashley, que são dois ratos. Sim. Então, mas eles pegaram basicamente a mesma personalidade do Abbott Costello. Então, assim, eu acho que o Looney Tunes é principalmente pela variedade, uma quantidade muito grande de desenhos muito bons. Sempre mudando a fórmula. Mesmo o Papaléguas, por exemplo, que ele é um desenho que ele é feito para funcionar como fórmula, né? Ele é excelente. Então, assim, ele é uma variação de uma mesma coisa, mas eles fazem isso de uma forma tão genial, né? Que é sempre engraçado. Sim, sim. Né? Então, assim, eles conseguem fazer uma variação em cima de um tema, que é basicamente um personagem perseguindo o outro, e isso ser engraçado por causa do time, por causa do design do cenário, né? Por causa da qualidade da animação. Então, isso tudo conta, né? Então, assim, você pega um lote de desenhos no Looney Tunes, você tem uma variação muito, muito boa, assim, de experimentação gráfica, né? Então, de experimentação com tempo de time de desenho, né? Então, você tem coisas mais estilizadas, você tem coisas mais rebuscadas. Eu acho que isso aí, para quem é criança e que tem interesse em desenho, né? Normalmente a gente começa a desenhar imitando alguma coisa que a gente viu, né? Com certeza. E eu, com certeza, as coisas que eu mais imitava eram esses desenhos clássicos que eu via na televisão. Porque, na verdade, a criança, que ela começa a desenhar, bem antes dela saber ler. Então, então acaba que você vê desenho primeiro, antes de você ler a revistinha. Então, desde pequeno você assiste, né? Antes de você pegar um gibi para ler e realmente entender o que está acontecendo ali, você já está assistindo um desenho animado. Pelo menos, né, uma geração que já cresceu com a televisão existindo. Então, isso, de certa forma, desperta a vontade de você desenhar, né? Então, assim, para mim sempre foram esses personagens bem mais. Eu nunca fui de super-herói, essas coisas. Na verdade, eu nunca na minha vida, assim, quando eu era criança, eu tentei desenhar um super-herói. Eu não pegava, eu não ficava tentando desenhar o Superman, o Batman, essas coisas. Hoje em dia que eu acho divertido, às vezes eu faço umas versões caricatas, assim, de uns super-heróis tipo o Batman, tipo o Incrível Hulk. Sim. Mas quando eu era criança, não. Você olhava no meu caderno, tinha uns Pica-Pau, uns Pato Donald, uns Patolino. Era isso aí que eu queria desenhar, né? Então a influência desses desenhos animados no meu processo como desenhista, eles são a maior influência, eu diria. Sim, sim. Os Looney Tunes surgiram num contexto seguinte, né? O Hugh Harman e o Rudolph Eisen, eles eram ex-animadores da Disney e foram pro estúdio. Foram fazer um contrato com o Neil Schlesinger para fazer o desenho animado do Bosco, certo? Isso. E você gosta dessa fase do Harman Eisen? Você acha que... Eu acho curioso, porque é o comecinho, né? É o começo.
não dá pra você comparar esses curtas do Bosco e alguns outros, tipo Fox, uns derivados, né? Que todos parecem meio Mickey Mouse. Não dá pra comparar isso com o que veio dos anos 40 pra frente, mas eles são interessantes. É o começo, é pra você entender como que tudo começou. Então, esses desenhos eu acho eles divertidos, eu acho que eles têm um bom ritmo e tudo. Eles só não são tão ricos em imagem, em gag, em qualidade de desenho, quanto os desenhos posteriores. Mas eu gosto, sim. Eu acho que eles se esforçavam para fazer alguma coisa para competir com o Mickey Mouse, né? E eu acho que, ao contrário da versão posterior da saída do Phil Hartman e Rudolph Eisen, que é o Buddy. O Buddy é terrível. O Buddy é terrível. O Bosco ainda tentava ter algum humor, alguma coisa assim. Ele tem alguma mágica, alguma mágica envolvendo ele. Mas, sim, eu concordo. O Buddy é extremamente sem graça. É genérico. É super genérico. Então quando você vê assim, você vê que os caras estavam lá suando pra tirar alguma coisa daquele personagem. Tanto que eles abandonaram assim. Logo que apareceu o Gaguinho, eles, não, beleza, esse porquinho que é mais engraçado, joga esse o Buddy pra escanteio. Então quando apareceu o primeiro desenho do Gaguinho, né, que é aquele que tem a escolinha e ele vai recitar lá, né, e o porquinho é gago. Então ainda tinha o desenho do Buddy sendo produzido, né, mas logo eles migraram, o Looney Tunes migrou pro Gaguinho. Porque assim, eles percebiam que aquilo ali não ia ser um grande personagem nunca. Sim. A Warner não gosta tanto do Buddy que tecnicamente o aniversário do Looney Tunes é comemorado com o último curta do Buddy, que é em 1936. Ou seja, quando teve o 50 anos do Looney Tunes, foi comemorado, se eu não me engano, em 1986, por causa do último curta do Buddy. Então... faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Porque o primeiro do Gaguinho, que é aquele da escola, né? Que é de 1935, você vê que ali ainda é aquele teste de tipo assim, a gente está colocando um conjunto de personagens aqui, né? E o público gostou do porquinho. E aí a produção, que eles começaram a produzir efetivamente, né? Em base regular, foi em 1936. Então, que foi quando o Tex Avery foi para lá também. E pegou o Gaguinho, né? Era o personagem que tinha. Agora a gente tem esse porquinho aí. Tanto então a gente dá pra dizer que começou ali. Sim. Né? O resto era só preliminar. Eles estavam testando alguma coisa, né? A gente tá tentando alguma coisa até a gente definir que tipo de humor a gente vai ter, que tipo de personagem a gente quer trabalhar. Então eu acho que no momento que eles pararam de tentar fazer um Mickey Mouse, foi justamente isso, quando parou o Buddy e começou com o Gaguinho. Sim, tanto é que o Tex se recusou a trabalhar com aquele outro personagem, o Beans, né? O Beans era tipo também parecido, também um pouco parecido com o Mickey Mouse, né? Era o gato Beans. O Beans era um cachorrinho, né? Era um gato, se eu não me engano. Cachorro? É um gato, isso. Dá pra você ver. O personagem é tão genérico que a gente até esquece. Ele é um gatinho redondinho, né? Ele aparece muito pouco. Depois eles tentaram um outro personagem que era um bode, que era o Gabi. O Gabi que também não durou muito. Depois que veio o Patolino chegou logo em seguida e eles foram substituindo esses personagens mais genéricos, né? Sim, o Gabi Gold, ele foi criado pelo Ub Iwerks até, né? Se eu não me engano, ele foi criado pelo Ub Iwerks e os curtas deles eram desenhados pelo Bob Clampett e pelo Chuck Jones. E depois, quando o Ub Iwerks tanto é que depois que o Ub Iwerks saiu, o Bob Clampett e o Chuck Jones... na verdade, o Ub Iwerks, eles subcontrataram ele, né? É verdade. O Leonard Nefnd, ele contratou ele para produzir um número X de desenhos, e eram justamente esses gaguinhos, né? E se você vê os desenhos que ele dirigiu, né, que ele produziu, ele
já não são muito diferentes daqueles primeiros do Bob Crumb. Que era basicamente a mesma equipe. A equipe que ficou lá, né? Ele voltou pra Disney depois. Né? Voltou como um cara, assim, não como cartunista, mas ele como inventor mesmo. Ele inventou um monte de processos, né? Como um engenheiro de animação. Sim. Que, assim, na verdade, ele era um bom cartunista, mas ele era mais limitado como cartunista do que como inventor. Né? Então, quando ele voltou para a Disney, ele já voltou com outro status, né? Então ele inventou vários processos que foram usados em filmes, até em filme do Alfred Hitchcock, lá Os Pássaros, ele foi o cara que fez os efeitos especiais e coisas do tipo. Mas você vê ali esses que ele produziu, né? Eles têm a cara do que foi depois ali, aquela unidade do Bob Clampett, que é basicamente a mesma equipe que estava produzindo aqueles desenhos do Gaguinho ali. Nessa época aí o Tex já estava dirigindo os desenhos coloridos. Sim, o Tex então o Tex ele já foi para Merry Melodies. Então assim, é interessante falar agora a diferença entre Merry Melodies e Looney Tunes. Nessa época a diferença entre Merry Melodies e Looney Tunes é basicamente o seguinte: Merry Melodies eram os desenhos coloridos com mais orçamento, e Looney Tunes eram os desenhos preto e branco com menos orçamento. Isso, exatamente isso. O Tex, ele primeiramente trabalhava com os Looney Tunes, depois quando o Bob Clampett assumiu a direção, o Tex assumiu os Merry Melodies. Tanto é que eu acho que na mesma época o Friz Freleng saiu da Warner. Exatamente, ele foi pra MGM dirigir os Sobrinhos do Capitão. Foi pra MGM. E aí o Tex Avery pegou o que ficou com essa equipe, né, com essa unidade que já estava produzindo os desenhos coloridos. No começo, você vê, esses primeiros ainda aquela Technicolor de duas bandas, né? Que é verde e vermelho, ou normalmente é vermelho e azul. E essas misturas, né? Então, nessa época, o Tex Avery ele já foi produzir esses desenhos. Que o Tex Avery tinha uma coisa que ele não gostava de ficar muito tempo com o mesmo personagem, né? Sim. Então, isso é famoso. Então, assim, você vê no tempo todo dele da MGM, ele criou vários personagens lá, o Esquilo Maluco, o George Jr., o Droop. O personagem dele que ficou mais tempo foi o Droop. Né? O personagem que ele dirigiu durante mais tempo. A maioria dos desenhos, você via assim, ele fazia alguns desenhos, assim, tipo, uns 5 desenhos com aquele personagem, já não queria trabalhar mais com ele. Né? Tanto que quando ele foi trabalhar com o Walter Lantz queria que ele dirigisse os desenhos do Pica-Pau, e ele falou que ele não queria dirigir um desenho de um personagem que já estava estabilizado, já tinha, né, o design, ele já tinha. Então ele foi pegar o Pinguim, que era um personagem que ainda estava no começo, ele não tinha desenvolvimento ainda, ele não queria pegar um personagem que já estava desenvolvido. Quando ele pegou o Coelho genérico e transformou no Pernalonga, foi a mesma coisa. Né? Eles já tinham aquele personagem que eles queriam, que era um coelho, que era meio maluco, etc. E aí, ainda em fase experimental, e ele fez aquilo virar o conjunto de qualidades que virou o Pernalonga. O coelho era basicamente uma versão do Patolino, só que em forma de coelho, basicamente. E com a risada do Pica-Pau. Porque o Mel Blanc, né? O Mel Blanc fez a risada do Pica-Pau. O Mel Blanc fazia a risada do Pica-Pau. Né, na verdade, quando você vê que a voz que ele fez no Coelho, né, antes de ser o Pernalonga de verdade, quando ele foi fazer a voz lá do primeiro desenho do Pica-Pau, ele aperfeiçoou aquela risada e transformou na risada que virou a risada do Pica-Pau. Basicamente isso, né? Mas se a gente vê os primeiros desenhos, você vê que tem uma evolução de design, né? E até aquele desenho que é um pouquinho antes do Wild Hair, que é o Elmer's Candy Camera, que é um desenho dirigido pelo Chuck Jones, você vê que o design está quase. Ele está quase no ponto do desenho do Tex. O desenho do Tex, lá com o design do Bob Givens,
ele já tá bem apurado. Você vê que aquele Pernalonga ali, ele já é muito próximo do que virou Pernalonga depois. Eles só deram uma remodelada em uma coisa ou outra, deixaram ele menos redondo. Mas em termos de personalidade, em termos de tipo de gag, etc., a base está toda ali naquele primeiro desenho. Né? Até hoje você vê que ali você reconhece que é um desenho que ele serve de base para tudo que veio depois. Aqueles primeiros coelhos, eles ainda são meio desconjuntados. Tanto é que se você ver o segundo curta do Pernalonga, depois do Wild Hair, que também foi dirigido por Chuck Jones, ele tinha uma voz extremamente diferente, ele tinha uma personalidade extremamente diferente. E nem tinha os dentes pontudos. Era o Elmer Pet Rabbit, se eu não me engano. Sim, mas é porque na verdade eu acredito que esse desenho ele já estava em produção na época do Wild Hair. Então assim, ele estava ainda tentando adaptar aquele desenho do Elmer Scantcamer para esse roteiro com o Hortelino e agora o Pernalonga já estava definido. Né? Mas ele ainda é mais parecido com o personagem anterior do que o Pernalonga definitivo. Tanto que ele não tem, não sei se vocês já repararam, naquele desenho o Pernalonga não tem dente. Sim. Ele não tem aquele dente pra frente, né? Ele é um passo atrás, né? Se você for olhar ele na sequência, em termos de design, ele de comportamento do personagem, ele é um passo atrás do coelho do Tex, né? Quando você pega o Hiawatha Hare Hunt, que é o primeiro que o Friz Freleng dirige, quando ele volta para Warner, ali já é o Pernalonga mesmo. Você vê que aquele coelho é exatamente o coelho do Tex. Sim. Né? Ele é bem em cima mesmo. Eu gosto muito do Friz Freleng, que ele já nesses estágios já iniciais do personagem, ele já tinha um conhecimento já do personagem, já sabia como o personagem já funcionava, assim. Eu acho que ele acerta muito rápido, assim. Sim. Em termos, não em termos de design, eu ainda acho que esses primeiros filmes que ele dirigiu com o Pernalonga, o design ainda está se acertando. Ele não é muito refinado, mas em termos de concepção, eu acho que ele acerta assim na mosca, sabe? Sim. Enquanto você ainda tem algumas coisas dos outros diretores indo para frente e para trás ali, né? Você tem alguns filmes que eles são que parecem mais com um personagem inicial, e tem outros que eles já parecem um passo à frente. Então eu acho o que eu acho do Friz Freleng é que eu acho que ele é um diretor que ele não é muito extravagante, mas ele talvez seja o mais consistente dos diretores ali da Warner. Sim. No sentido de, tipo, ele fez bons filmes durante mais tempo. Sim, então, assim... Se você pegar, por exemplo, o Chuck Jones fez aqueles filmes, por exemplo, aqueles filmes meio parecidos com a Disney, só que esses filmes com a Disney não tem muita piada, por exemplo. Não, eles são bonitos de assistir, eles são legais, eles têm uma boa cadência narrativa, mas você vê que ali ele tá aprendendo. O Chuck Jones tem uma distância muito grande assim dos primeiros filmes dele para os 5 anos depois. É absurdo. E o que eu acho, por exemplo, o Chuck Jones, mesmo os filmes fracos dele, eu acho que ele tem um apelo visual assim, bastante forte. Né? Mesmo aqueles filmes que ele fez nos anos 60 e 70, lá, Mowgli's Brother, The White Seal, você vê que é um filme fraquinho, mas ele tem alguma coisa, um apelo visual. O que eu acho interessante do Friz Freleng é que a consciência que ele tinha quando a coisa toda acabou. Então, enquanto o Chuck Jones estava lá tentando fazer alguma coisa de alto nível, né? Porque os filmes do Chuck Jones não tinham baixo orçamento, mesmo esses dessa época. Ele veio com a Pantera Cor-de-Rosa, que foi um sucesso tremendo, né? E são curtas muito bem bolados, muito bem feitos, e não são curtas assim caros de produzir. Sim. Né? Você vê que tem uma coordenação muito boa ali do que é o design com o tipo de animação. Então, assim, quando eu falo que eu acho ele mais consistente por causa disso, né? Ele tinha plena consciência que nos anos 60 ele não ia fazer um filme igual ele fazia no final dos anos 40.
Sim. Então você pega entrevista com ele, nos anos 80 tem umas entrevistas com ele em que ele fala que, olha, hoje em dia, nos anos 80, é impossível a gente fazer filmes tão bons como a gente fazia nos anos 40. Ele já sabia disso, né? E um dos motivos porque nos anos 80 já tinha esse negócio de produtor executivo ficar metendo o B dele lá. O pessoal acha que isso é novo, mas isso não é novo. Isso, desde a era da televisão, você já tem a tesourinha comendo solta ali, né? Então, nos anos 80 mesmo, se você tivesse a mesma equipe, tivesse o mesmo orçamento, você não ia conseguir fazer um curta-metragem do Pernalonga com a mesma qualidade daquele dos anos 40, porque simplesmente pelo jeito como a coisa é produzida, né? Normalmente, o cara que está mandando ali na produção é um cara que não entende nada do produto. Não que o Leon Silestre ele não entendia porra nenhuma, mas pelo menos ele deixava o pessoal trabalhar. Sim. Até onde eu sei, eles falam assim, às vezes ele estava preocupado se o filme dava bilheteria. Se o filme, vocês faziam um personagem que ninguém gostava, ele falava, não faz mais desse. Então assim, isso é ótimo. O cara pode ser o cara do dinheiro lá, porque cartunista não sabe ganhar dinheiro. A gente não sabe mesmo, não. Se as pessoas forem deixar de desenhar para poder virar empresário, ela não desenha, né? E alguns realmente não vão conseguir ser nem empresário e nem desenhista. O cara, ele tem que ter alguém para dar esse suporte para ele. Melhor ainda se for um cara que ele vai cuidar dessa parte e vai te deixar livre para poder fazer aquilo. Quando é um bando de executivo que tá só olhando lá a taxa de ação e não sei o quê, e toda hora tá olhando ali o seu produto para ver se aquilo ali não vai ter nada que vai chocar o público ou algo assim, é impossível você produzir alguma coisa que seja razoável. Então vai ficar no meio do caminho. Sim, né? Sim. Então, quanto mais liberdade um produtor executivo dá, melhor pro cara que tá lá produzindo. Então, assim, se é um cara que ele tá só olhando lá a cotação, né, dificilmente você vai conseguir uma coisa assim. Né, a Hanna-Barbera mesmo, eles sabiam disso, sabiam que o produtor de televisão ia lá e encher o saco, então eles já faziam um negócio mais de acordo com o que a televisão queria. Né, e como eles emplacaram vários sucessos aí, os Flintstones, o Manda-Chuva, o Jetsons, o Zé Colmeia. Então, assim, se você abre esse caminho, né, eu tô botando um desenho aqui em horário nobre, e ele tá dando uma audiência grande. Então, assim, você tem um orçamento limitado, porque a televisão não pagava bem. Mas você ainda tem um pouco de liberdade para poder fazer um roteiro interessante ali com aqueles personagens, os primeiros. Eu digo assim, aqueles primeiros, as primeiras temporadas dos filmes são excelentes. São excelentes mesmo, assim. Eles são, em termos de história, de gag, eu acho que é no nível do que se produzia para o cinema naquele mesmo período ali, ou até melhor, né? Tem a questão da animação, mas eles compensam com o design. Eu acho muito bem acertado, né? Aquele design para a economia. Então, assim, eu vejo que eles... Com o design do Ed Benedict, com as vozes do Alan Reed e do Mel Blanc. Nossa, é muito bom os filmes na primeira temporada, realmente. Na verdade, assim, eu até não acho que as últimas são ruins. Mas se você comparar com as primeiras são realmente melhores. As duas primeiras são excelentes. Né? Depois, assim, você vê que tem a questão comercial ali, eles colocam a pedrita. Esses episódios ali não são ruins, mas eles são mais levinhos e tudo. Né? E você vê que tem a questão assim, nós vamos fazer um boneco dos Flintstones, vamos fazer um boneco do bebê Flintstone também. Né? Você já tem uma associação ali, né? Você já pensa no produto. Né? Eu estou criando um desenho animado aqui, eu já tenho um produto que eu vou vender lá do outro lado. Querendo ou não, o licenciamento ele dá um suporte muito bom para o estúdio. Né? Era um dos problemas que o Tex Avery tinha. Os personagens do Tex Avery não geravam muito licenciamento. Né? Os personagens que ele fez para a MGM, né? Como eu falei aqui, um personagem que ele ficou com ele mais tempo foi o Droop. Então, assim, mas não gerava assim, uma quantidade grande de licenciamento igual o Tom e Jerry, igual o Pernalonga. Né? O que tinha de receita era a receita que vinha do próprio filme.
Sim. Então, assim, os estúdios eles têm interesse em ter um personagem que ele seja também um produto. Né? O Pernalonga é extremamente rentável, o Pica-Pau, Pernalonga, o Mickey. Então, assim, isso querendo ou não, isso dá um suporte ali. Eu acho que a Hanna-Barbera ela se sustentou muito naquele início, já pensando que aquilo ali ia gerar um licenciamento. Sim. Eu concordo bastante com você. Mas voltando ao assunto aqui. Muito. A gente viajou, né? Quer dizer, eu viajei. Não, a gente viajou conjunto assim. Mas o que a gente. Não, a gente tava falando principalmente sobre os anos 40, né? Uhum. Uma pergunta que eu queria fazer para todos, assim. Qual diretor, assim, que você acha que teve mais destaque nos anos 40? E eu vou repetir essa pergunta tanto pros anos 30, tanto pros anos 50, assim. Assim, eu acho muito difícil falar né? Mas quais diretores? Assim, eu acho que o Bob Clampett ali naquele meado de 40, ele fez uns filmes bem à frente do tempo dele, né? Eu acho que também influenciou bastante o que se fazia ali em termos de Looney Tunes. O Tex Avery, com certeza, né? Eu acho que o Tex Avery ele influenciou inclusive no ritmo dos desenhos do Tom e Jerry. Você pega aqueles primeiros desenhos e depois que o Tex Avery foi para lá, né, em 1942, você vê que o Tom e Jerry ele fica mais dinâmico, ele fica mais rápido, ele usa mais informação, né, ele tem um ritmo mais interessante. Mas assim, é muito difícil falar um ou dois. Por exemplo, Frank Tashley é um diretor que eu acho ele muito bom, eu acho ele excelente. Ele fez carreira dirigiu um filme de lá em live action, depois do Jerry Lewis, essas comédias. Sim. Mas ele tem filmes excelentes ali, principalmente na Warner, naquele segundo período dele de 43 a 45. Então é complicado, mas ele não tem o mesmo volume de trabalho no Chuck Jones, por exemplo, no Freeze Thriller, né, como diretor de animação. Mas ele tem filmes que são assim, você vê que eles abriram espaço para algumas outras coisas. O Jack Kinney na Disney com os curtas do Pateta, eu acho que ele também chega eu acho que a era de ouro da Disney certamente é os anos 30 em termos de produção e tudo, mas eu acho que nos anos 40 que eles conseguiram acompanhar a tendência foram com esses filmes do Jack Kinney. Ele trabalhou mais foi com o Pateta mesmo, mas, por exemplo, The Few Heroes Face é a direção dele. Então dirigiu alguns com o Pato Donald. Então, assim, esses filmes do Pateta, eles não fazem feio se você coloca eles junto com o Looney Tunes ou com os filmes do Tex. Então é um outro diretor que eu gosto muito, Seamus Culliam, da Walter Lantz. Eu acho que ele também deu uma revolucionada ali nos desenhos do Pica-Pau. Ele veio da Warner, né, nessa época. Sim. Ele ficou pouco tempo na Warner como animador. E quando ele assumiu a direção no Walter Lantz, você vê que dá um salto em termos de qualidade dos curtas, né? Eu gosto desses primeiros curtas do Pica-Pau, mas quando ele entra, você vê que dá uma apurada no design, ele experimenta um pouco com estilização, você pega alguns desenhos que ele experimenta com paleta de cor, com estilização de cenário, né? Com o ritmo do desenho também. Então esses aí são uns que eu realmente acho que estão acima. Mas eu acho que nessa época, se você pegar mesmo diretores que dirigiram poucos filmes, em geral eles já tinham um know-how que eles dão coro, se você for comparar com o pessoal que começou nos anos 60. Então é muito difícil assim, você ficar pontuando, porque é uma qualidade assim, muito alta, né? É lógico que tem alguns diretores que eles fazem só o feijão com arroz, e tem alguns que conseguem imprimir uma marca ali no que eles estão fazendo. Mas nessa época dificilmente você pega e fala assim, esse cara aqui é muito ruim. Né? Você vê às vezes o que eu acho que alguns estúdios, tipo a Columbia Pictures, antes da UPA,
não tinha muito direcionamento, né? O Frank Tashlin foi pra lá, introduziu a raposa do fogo, mas quando tinha alguma coisa interessante no desenho, era coisa dos próprios animadores e coisa, né? Não tinha uma direção geral ali do estúdio que fazia a coisa andar e fazer coisas, desenhos de destaque. Então era só pontualmente que você tinha um desenho que ele se destacava, né? Mesma coisa os Terrytoons, né? Os Terrytoons, eu concordo. Porque assim, eu gosto muito do Faísca e Fumaça e do Super Mouse, algumas coisas com Super Mouse. Mas você vê que ali, o que tem de interessante ali, você vê que é puro esforço dos animadores. Porque o Paul Terry, ele é um pioneiro, né? O cara começou lá nos anos 20, aqueles desenhos do Farmer Alfafa. Você vê que nos anos 40 ele é um cara que ele já tá lá de saco cheio. Tem uma anedota que ele fala que ele chegava do lado do animador e media a pilha de papel para ver se estava consumindo muito papel, sabe? Umas coisas assim. É impossível você ter num estúdio desse um produto lá no final que seja de uma qualidade do Tex Avery. Tem outra anedota que é o seguinte, que quando que eles mudaram para CinemaScope, né, que era o formato de tela mais largo, assim, o Paul Terry ele não queria pagar, ele não queria mudar, sabe por quê? Porque ele não queria pagar o papel grande. Basicamente mas foi mais ou menos, foi mais ou menos nessa época que ele vendeu o estúdio também. Então ele vendeu pra CBS. Vendeu pra CBS, basicamente. Então assim, você vê que o cara não tava mais muito. O negócio dele não era mais aquele, sabe? O cara tava ali gerindo aquele estúdio porque era o ganha-pão que ele tinha, mas você vê que não tinha entusiasmo nenhum. Então quando você vê algumas coisas interessantes, né, nos curtas do Terrytoons, você vê que é puro esforço da equipe que tá tentando fazer alguma coisa, né? Então assim, não dá para comparar um Tex ou um Chuck Jones com o pessoal que tava fazendo lá os Terrytoons. Né? Até em termos de orquestração, você vê que a orquestração ela é muito pobre, né? Dos desenhos. Você vê que assim é funcional, mas você não tem, por exemplo, o Walter Lantz, ele era um estúdio que ele também não tinha muito dinheiro, mas se você comparar a orquestração que ele tinha ali, não tem comparação. A orquestração dele era no nível de MGM, né? Com menos dinheiro. Sim. Então, tinha bons maestros, né? Tinha boa composição nos desenhos, boa sonoplastia. O Walter, ele não tinha o catálogo da MGM ou da Warner, mas ele tinha ótimos músicos trabalhando para ele. Tinha o pessoal, músico de jazz, né? E maestros também. Então, então assim, você vê que o Terrytoons, assim, mesmo tendo uns caras que são talentos, tipo, sai de outro estúdio, vai para lá, faz alguma coisa que tem algum destaque, mas você vê que isso é um cara fazendo alguma coisa, né? Não é o padrão do estúdio. Então, assim, eu falei um tanto aqui, porque eu acho realmente complicado escolher. É igual quando o pessoal fala assim, qual que é a sua história favorita, sei lá, do Karl Barks, ou sei lá, o álbum favorito do Asterix? É difícil, muito difícil. Muito difícil responder. Você vai escolher, vai ficar entre os 10, sei lá. É difícil mesmo. Outra pergunta que eu ia fazer. Mas eu quero que você responda também aí os seus. Tá. Eu vou responder os meus. Os meus são o Tex Avery, principalmente. Porque eu amo o dinamismo do Tex Avery, mesmo que eu concorde que eu goste mais de alguns trabalhos que ele fez nos anos 50, por exemplo. Que eu goste mais do design que ele faz nos anos 50, mesmo que eu concorde com isso. Mas eu gosto bastante dos anos da época que ele fazia o Red Hot Riding Hood, e principalmente essa época que ele fazia o Bliss Wolf, principalmente nessa época dos anos 40, até o ano sabático que ele tira em 1950. Essa época é muito boa do Tex. Outro diretor que eu também gosto muito também é o Plantet. E eu gosto também muito do First Feeling dessa época, principalmente quando tá chegando no finalzinho dos anos 40,
que ele começa a apresentar aqueles personagens, tipo o Yosemite Sam, tipo o Eufrazino, tipo... Ele, quando começa a apresentar esses personagens, eu acho que fica bastante interessante. Principalmente... Eu acho que os curtas dele, isso eu vou dar a minha opinião, ali de 45 até 50, assim, é difícil você pegar um que é mais ou menos, quase todos são excelentes. Sim, eu concordo. Principalmente por causa que eu acho que o Mike Maltese também era um ótimo escritor. Eu não sei porque o Chris Freeling desistiu da parceria com o Mike Maltese. Se fosse pra... Não, porque na verdade ali ele tava dividindo os roteiros com o Ted Pierce. Eram os dois fazendo. E aí eles resolveram que ficou o Ted Pierce com o Chris Freeling e o Michael Maltese com o Chuck Jones. Depois o Chris Freeling ficou com o Warren Foster e o Ted Pierce foi pro Bob McKinson. É verdade. E fazendo um adendo aí, quando o Ted Pierce foi pro Bob McKinson, eu acho que deu uma bastante decaída nos curtos McKinson. Porque eu até gosto dos curtos McKinson até nessa época, até essa troca em 1951, 52. Quando dá essa troca, eu acho que dá uma decaída bem drástica, assim. E eu acho que já não vale muito a pena você acompanhar, assim. Mesmo que seja interessante, assim, você ver, eu acho que já tipo, você fica numa... Tem alguns que funcionam, né? Eu acho que tem alguns curtas que são funcionais. Nessa época tinha alguns... vou falar roteirista, mas na verdade é storyboarder, né? Storyboard. Então, por exemplo, teve o Cid Marcos também, que trabalhou nesse período com alguns curtas do McKinson que são acima da média. Que, por exemplo, o curta que ele introduz lá, o Demônio da Tasmânia, tem o The Rollout Idea, que é aquele do buraco portátil, né? Que ele é um curta que ele começou a pré-produção antes do fechamento. A obra fechou em 1953. Sim. Durante alguns meses, né? Que afetou os lançamentos em 55, por incrível que pareça, porque já tinham algumas coisas sendo finalizadas e sendo distribuídas. Então, por exemplo, The Rollout Idea é um que eu acho muito bom, que inclusive o Bob McKinson que animou ele inteiro. Sim, porque quando ele voltou, não tinha ainda, a equipe dele não tinha voltado ainda, ele foi e animou. É uma coisa bem rara, assim, nessa época, você tem um cara animando um desenho inteiro. Você tem esse caso, e eu lembro do Pica-Pau lá, o Druller's Delight, que é o Ed Love, o animador, e ele anima esse curta inteiro. É a época que o Walter Lantz também fechou ali em 48, final de 48, e esse filme ele estava para ser finalizado. E aí ele finalizou o filme inteiro, né? Só ele como animador. Quando a gente fala só ele como animador, ainda tem os animadores assistentes, né? O pessoal acha que aquele crédito que tem ali, que tem meia dúzia de nome, ele conta alguma coisa. Sim, na verdade, tem uma equipe grande, nessa época eles tinham esse negócio de crédito rotativo, eles colocavam só os principais, né? Eles não tem lá, por exemplo, o pessoal da Ink and Paint, não tem animador assistente, não tem nada disso sendo acreditado ali. Na verdade, nem dava espaço, né? Você tem uma tela de crédito, assim, se você fosse acreditar até o homem da faxina lá, o crédito ia ser maior do que o curta. Mas, igual hoje em dia, né? Fica lá, os créditos subindo. Mas era a regra da época lá também, né? Então, assim, é muito comum você... O cara, ele faz um trabalho num determinado curta e sai do estúdio antes do você estar finalizado, o nome dele não aparece. Sim. Né? Tem os créditos rotativos, igual eu falei, cada estúdio usava isso de uma forma. Tinha estúdio que acreditava 2, tinha estúdio que acreditava 1 por vez, né? Então, um acreditava aqui, depois no outro tinha crédito para o outro. Nos anos 50 eles regularizaram mais ou menos isso aí. Cada estúdio, numa determinada época, deu uma regularizada, pelo menos no que se refere a nome de animador, né? Verdade.
Mas tem até uma história interessante sobre isso, tipo, na Warner mesmo, por exemplo, teve as histórias lá que por exemplo, tem curtas do Bob Clampett que ele não foi acreditado, tem curtas do Tex Avery que não foi acreditado, tem curtas do Tex Avery que ele não foi acreditado, mas o Bob Clampett terminou isso, né? Se eu não me engano, tem até um que é meio controverso, que ninguém sabe se o Tex Avery que começou ou não, que é o Webb Turbo, né, se eu não me engano. Que... Eles suspeitam, sim. Eles falam que talvez ele tivesse feito uma pré-produção daquilo ali. Mas efetivamente quem termina, né? Aquilo ali tem a cara do Bob Clampett mesmo. Você vê que tem até a forma do coelho agir. Mas é bem possível que o Tex Avery tenha deixado isso aí meio no rascunho, sabe? Mas isso aí era comum mesmo. Então o diretor sai antes daquilo ser lançado, porque assim, o diretor sai agora, ainda vai ter filme dele sendo lançado durante mais um ano. Né? Dois. Um termina a produção aqui, o outro termina a outra. Então aquilo está sendo filmado, está sendo fotografado, né? Está sendo mixado, eles estão juntando as coisas, então leva esse tempo. Então você tem aquele material que está ali, e eles vão acrescentar os créditos depois. Então é bem comum acontecer isso, né? Mas as pessoas sabem, lá no tanto que quando a gente pega a filmografia, tá lá o nome na filmografia. Por quê? Porque você tem um cadastro disso lá. Se for lá nos arquivos dos estudos, tem lá quem fez cada coisa, né? Em termos de direção. Eles têm um arquivo para consulta interna mesmo. Sim. Né? Então, assim, acaba que... Para dizer a verdade, o pessoal antigamente eu acho que não estava nem aí, sabe? Eles estavam importando de ir lá fazer o trabalho deles e receber o troquinho deles. Né? Esse pessoal começou a importar com crédito quando o pessoal começou a se interessar de forma séria por essas coisas, né? Falou assim, nossa, esse cara aqui, ele fez esse trabalho é genial. Olha só. Então, até então, era só mais um trabalho. Então, eu acredito que o pessoal começou a buscar assim, quem que fez cada coisa, quando começou a ter um interesse mesmo em estudar cinema, em estudar os curtas animados, coisas assim. Foi assim mesmo que começou a ter um cinema. Começou a ter um interesse em tudo, assim. Outra pergunta que eu queria fazer pra você, Libani. O Lucas tá quietinho. O Lucas tá quietinho, é verdade. É porque vocês estão falando tudo aí e não tem nada que falar. Vocês são uma enciclopédia, eu sou de nível mediano. Não, mas aí você dá sua opinião também. Dá sua opinião também. Fala um pouquinho aí sobre os seus diretores favoritos. Fala aí. Assim, eu acho que é bem assim, Tex Avery também foi um que, quer dizer, reconheci ele mais assim, na adolescência, mas acho que o que eu via mais quando era criança, antes acho que eram alguns curtas do Freeze Feeling, do Chuck Jones, acho que também do Robert McKimson, mas eu acho que quem ficou mais permanente na Warner e revolucionou os desenhos, acho que pra mim foram assim o Chuck Jones e o Freeze Feeling. Sim, eu acho que eu concordo também. Porque o volume de trabalho também, né? O volume do trabalho deles, a filmografia deles é bem grande, assim, tipo, é bem extensa. É bem extensa. Tipo, de 1930 até 1960, assim. É quase 30 anos de trabalho lá na Warner. Isso só na Warner, né? Porque, por exemplo, o streaming ele começou com o Walt Disney lá nos Oswalds. Ele foi animador naqueles Oswalds. Sim. Então, esse pessoal começou
muitos eram pioneiros, né? Se você olha assim, esse pessoal que às vezes estava dirigindo nos anos 40, gente que já estava aí no meio desde a década de 20, trabalhando de uma forma ou de outra. Sim, sim. Então, assim, quando o cara ele chega até algum destaque, né? Pô, ele já tem ali por trás dele uma experiência que você. Cara, eu acho que o pessoal hoje em dia que trabalha com isso nunca vai ter esse background, assim, em termos de experiência, de trabalho mesmo. Porque até a forma das coisas serem feitas hoje em dia é completamente diferente, né? Então, assim, quando o cara ele chega a ter um trabalho de destaque, ele já fez coisa demais. E lembrando que esse era o entretenimento de massa da época, né? Tô falando do desenho animado, mas também as tiras de quadrinhos, né? As tiras de quadrinho, os gibis, principalmente com a ascensão dos anos 40, que veio esses super-heróis, né? Veio o Dick Tracy, veio os Pulps também. O super-herói vem disso aí, né? Mas não vamos entrar no super-herói, não. Mas vamos falar. Eu citei as tiras porque era o entretenimento de massa da época, né? Na verdade, os cartunistas de maior prestígio queriam estar no jornal. É verdade. Né? Era bem assim. O sonho do cara era emplacar uma tira de jornal. Assim, isso era lido por uma quantidade de leitor que hoje em dia é inimaginável. Né? Hoje em dia o cara lança uma coisa que vende 500 cópias, ele ganha prêmio não sei o quê, ele não imagina que nessa época o negócio era milhões de leitores. Tinha um jornal, uma tira de jornal, um Dick Tracy, né? Um Fantasma, um Popeye. Uma quantidade muito grande. Hoje em dia assim, as coisas estão fechadas em pequenos nichos, né? O pessoal que gosta das coisas mais clássicas, aí tem um cara que gosta de determinado tipo de quadrinho, tem outro que gosta de determinado tipo de série animada, mas se você for somar isso em termos de público, é muito pequeno. Sim. Comparado ao que era, né? Hoje em dia teve um enxugamento da mídia, assim, tipo... O que acontece é o seguinte, não tem como você, porque é um entretenimento de massa, vamos dizer que a leitura e os filmes, né, o cinema, eles eram uma fatia grande do entretenimento de massa, que hoje em dia foi substituída pelo videogame. Até o celular virou entretenimento de massa. Eu falo celular porque o cara ele compartilha videozinho, ele compartilha meme, ele compartilha piadinha. Isso aí é entretenimento de massa. Por mais raso que seja, é um entretenimento de massa, né? Então, assim, o que era a leitura e o cinema, né? Eu falo leitura porque isso vai desde de romance, de livro, até a tira de quadrinho, né? Hoje em dia isso foi substituído por outras coisas, né? Eu não tenho como competir com videogame, eu nem quero, porque é muito diferente, né? Mas o cara que antigamente estava lendo o gibi, hoje em dia ele está jogando. Sim. Então é isso. Isso aí a gente tem que entender que assim, eu sei que eu nunca vou fazer um negócio que vai ter um sucesso de um Popeye, de um Mickey, né? Isso aí eu sei disso, né? Eu não fico me iludindo que eu sou genial, que eu vou fazer uma coisa sensacional. Não, eu tento fazer as coisas da melhor maneira possível. O meu objetivo é realmente fazer as tiras da melhor forma possível. Isso é o que eu tenho na minha cabeça. Mas se eu for ficar assim, neurando, que eu quero ter sucesso, essas coisas, isso aí é bobagem, né? A gente quer fazer as coisas da forma que a gente faz melhor, né? E não morrer de fome, né? Mas eu não acho que eu posso competir com o que existe entretenimento de massa e o que existe exploração no sentido de produção de propriedades que são rentáveis, né? Que é um Homem de Ferro, um Batman. Isso aí é extremamente rentável para as empresas que detêm os direitos disso, né? Então aí é outra coisa. Isso aí eles vão requentar a marmita
até isso parar de dar lucro. Sim, eu concordo. Eu queria falar um assunto aqui que é o seguinte, os Oscars. Principalmente, você acha que os Oscars, eles subestimam bastante a animação, Lucas? Sempre. Isso aí desde que, por exemplo, que eles não deixaram Branca de Neve concorrer ao Oscar de melhor filme. Porque o pessoal do Oscar achava que, imagina um desenho animado se ganha de melhor filme, ai meu Deus, vai desmoralizar o Oscar. A gente vê até pelos desenhos animados, os curtas-metragens, né, que ganharam o Oscar, não que eu acho que tem algum ali que é ruim e ganhou, mas você vê que, assim, os maiores desenhos animados de todos os tempos, os curtas, uma grande parte deles nem concorreu. Sim, Nem concorreu, porque como é que funcionava a coisa? O estúdio ia lá, olhava o catálogo que eles tinham de desenho lançado no ano, escolhia alguns. Isso é de forma até, às vezes, meio aleatória, né? Porque às vezes você não entende porque que uma determinada peça não estava lá sendo avaliada. Então ele escolhe alguns, manda para avaliação. Aí eles chegam lá e exibem, aí dessas exibições todas, eles escolhem alguns para ficar na lista dos que foram nomeados, né? E aí dos nomeados lá tem uns 5 ou 6, né? Às vezes mais, às vezes menos. Você escolhe um. Mas aí, quando você vê, Tex Avery não levou nenhum. Alguns filmes dele concorreram. E os que concorreram, alguns não são os melhores dele. Né? O Blitz the Wolf concorreu. É um que eu acho muito bom. Mas tem o Little Johnny Jett, que é um ali do início de 50, que é ok, mas não é nada demais. Mas você vê que o Oscar ele ia muito na tendência, né? Você vê que nos anos 40 o Tom e Jerry ganhou um monte. Né? Assim, eu adoro o Tom e Jerry, mas eu acho que é muito, sabe? Né? Então, era porque aquilo era muito popular, então vou colocar sempre um curta do Tom e Jerry para concorrer. E nos anos 50 foram, acho que, os Looney Tunes, né? Basicamente. Anos 50, mais o PA, né? O PA. O PA que também é questão de tendência, né? Porque quando você tem o Gerald McBoy ganhando aquele primeiro, um desenho que ele é completamente diferente dos que estavam lá, eu concordo, porque ele era o desenho que era bem diferente dos outros, né? E isso acabou influenciando dos outros anos que alguns outros o PA levaram o Oscar, né? Sim. Então tem muita essa tendência. Né? Nos anos 30 foi só Disney. Mas ali também não tinha. Aquele negócio, eu acho que assim, as produções da Disney, quando você pega lá o Árvores e Flores, os Três Porquinhos, tinha muito outro para competir ali em termos de apelo. Né? Aqueles filmes eles foram extremamente revolucionários, fizeram um sucesso danado na época. Então tá ali, em 1932, 1933, você não tinha muito concorrente no mesmo nível. Então você teve ano ali que todos os curtas que estavam concorrendo eram da Disney. Sim. Mas lá, sei lá, em 1936, você já tem o Popeye Encontra o Simba, que é um filme interessante, né? Que tem aqueles cenários tridimensionais e tudo. Ele concorreu. Aí ele levou, acho que foi o primo do Country Cousin da Disney. É um bom filme também, mas eu acho que podia favorecer um outro que tem uma estética diferente, sabe? Em 1941, um desenho do Pluto lá, aquele Lenda a Pau. Não é um filme ruim, mas pô, olha os outros que estavam concorrendo, né? Ali você tinha filme da MGM, você tinha filme da Warner, sabe? Pegar uma coisa um pouco diferente, né? Que era uma outra tendência que estava vindo. Esse filme do Pluto que ganhou, ele é normal, comum. Ele não é nem. Se eu pegar uma lista dos melhores desenhos do Pluto, eu não acho que ele está na lista. Então, assim, você vê que tem uma tendência ali. A determinados filmes às vezes demora um pouco para mudar essa tendência. Então, eu acredito, por exemplo, nos anos 40 era para Tex Avery e Warner dar de lavada. E não, eles levaram 2. Né? O 1946, o Tweet Pie. E o For Sentimental Reasons, que é 49. 49. Né?
assim, se você for pegar nos anos 40, pô, você pensar que os melhores desenhos da Warner não ganharam nada, ou nem concorreram, ou nem estavam na lista do finalista, né? Você vê o descaso, você vê o critério do Oscar sempre foi uma coisa meio obscura. Quando você começa a analisar, eu não sou especialista em cinema, mas quando você começa a analisar, quando você pega um crítico que é um pouquinho melhor e ele começa a analisar a história por trás do Oscar de cada filme, aí você vê que tem politicagem, tem um tanto de coisa, né? Então você vê vários filmes excelentes, formidáveis, nunca levaram nada. O Alfred Hitchcock também, você vê que os filmes dele às vezes ganhavam alguma coisa técnica, mas não tem nenhum filme dele que levou um Oscar de melhor filme. Então é por aí você já entende por que acontece na animação. Se a prioridade deles são filmes de longa-metragem, né? E isso já acontece. Imagina curta animado, que é um negócio meio sim, né? A gente tem essa categoria porque isso é extremamente popular. Mas acho que assim, até quem avaliava isso, né, quem votava, não tinha um olhar de especialista. Né? Eu concordo. Principalmente a MGM nos anos 40, assim, era principalmente o maior estúdio da época, assim. E se você vê, a maioria dos filmes que ganharam o Oscar nos anos 40, na maioria eram os filmes da MGM. E eu acho que, acredito que também, essa nuvem também se estendeu um pouco para os desenhos, assim. Você viu tanto de Tom e Jerry que ganhou? Acho que foram 7 Tom e Jerry. Então são 6, se não me engano, mas depois eu vou conferir. Mas assim, são vários. Nos anos 40 um bloco, e nos anos 50 tem mais alguns. Sim, né? E são Tom e Jerry. Nem pra indicar. São Tom e Jerry. Eles são bons. Eles são bons, mas, pô... Nem pra indicar o Tex Avery, que era da mesma companhia, né? Não, você até vê ele concorrendo em algumas listas de nomeados, né? Você vê alguns filmes do Tex Avery na lista de nomeados, mas era pra ter levado pelo menos uns 2 ali. 2, 3. 4. Enfim, isso aí não dá pra... Nem um Oscar honorário, pelo menos, né? No fim da vida... O problema é que ele morreu em 1980, né? Então, eu acho que se ele tivesse ficado vivo durante mais alguns anos, eu acho que eles teriam feito igual fizeram com o Chuck Jones nos anos 90, de dar um Oscar honorário, né? Que eu acho que era merecido. Então, assim, esse pessoal que morreu ali antes antes de realmente eles começarem a revisar e falar assim, isso aqui teve uma injustiça aqui. Eu acredito que o Tex Avery teria ganhado um honorário aí, durante os anos 80 ou anos 90. Né? Que é merecido, inclusive. Merecido, bastante, assim. Porque quando a gente fala desses Oscars também, né, os Tom e Jerry que levaram o Oscar, isso aí não foi o Lerrando e o Joe Barbera que ficaram com as estatuetas, né? Era o Fred Quimby que ficava com a estatueta. O Fred Quimby ou aquele outro lá, o chefão da MGM, o Louis B. Mayer. Não, mas era o Fred Quimby porque ele era o cara encarregado ali desse departamento, né? Então, assim, você fala, eles ganharam? Não, tá, o curta deles ganhou, mas eles não ficaram. Na Warner também, né? O que o Chuck Jones levou e o Fritz Lang levou 3. Fica com o produtor. Não fica com o Ed Seltzer, né? O Ed Seltzer, que era outro imbecil. Diz que o Fred Quimby era um dos que não entendia porra nenhuma, mas o Ed Seltzer era pior. Então fica com esses caras que não estão nem aí, sabe? É o cara do dinheiro. É o cara que tá lá pra dar uma olhada. Eu acho que esses estúdios muito grandes deviam ter uns cabides de emprego também, do tipo, vou botar meu primo aqui, sabe? Eu acredito que sim, sabe? O velho nepotismo, né? Vou botar meu primo aqui, vou botar o meu cunhado. Você vai supervisionar aquele departamento ali, um negócio que o cara não tinha a menor ideia, né? Mas ele tava ali. E aí, em vez do cara ele tá ali, ele ter consciência que ele é medíocre, que ele não tem porra nenhuma e ficar quieto, deixar a galera trabalhar, não, ele quer dar o BD, ele quer ir lá encher o saco, né? Então,
A gente tem, assim, um monte dessas histórias desse tipo. Tem até uma história que se eu não me engano, qual é o nome? É o de César? Não é o Ed Celsius, é o dono da Warner, que eu esqueci o nome. O Jack Warner. O irmão dele, o Jack Warner, o Harry Warner. O Harry Warner perguntou pro Chuck Jones que se ele produziu os Mickey Mouse. Não, eles não tinham a menor noção de quem que eram os funcionários deles, não. Não, eles não tinham a menor noção. Eles fizeram esse jantar assim, e o Harry Warner perguntou pro Chuck Jones: Ei, é você que faz os cultos do Mickey Mouse? Não, os caras não tem. É um negócio, né? Você tem um departamento dentro do estúdio grande. Esses caras aí são mais. A MGM e o Warner era isso, era um estúdio de cinema grande que tinha um departamento de animação. Sim. Né? Então, assim. Ao contrário dos outros, ao contrário da Disney e do Walter Lantz, que eram estúdios independentes que distribuíam. O Walter Lantz, ele era independente, tanto que ele era o estúdio mais fodido no sentido de estar sempre apertado com dinheiro. Ele tava sempre apertado, porque ele é um estúdio independente, né? A Universal, ela distribuía, mas ele não tinha muito dinheiro para produzir os curtas, então ele estava sempre tentando adequar ali ao orçamento, né? É um estúdio interessante, assim, de ver, inclusive, né, a trajetória dele, que ele também é um cara que começou lá na época dos pioneiros, dirigiu e animou muito o filme ali no tempo dos pioneiros dos filmes mudos, né? Então ele tem uma história interessante. É um estúdio independente, então você vê realmente que ele está ali batalhando para produzir as coisas. Sim. A UPA também, quando a Columbia parou de produzir lá, né, que também era aquele negócio que eu comentei vagamente aqui, né, eles contratavam algumas pessoas competentes, tipo Frank Tashlin e tudo, mas eles não tinham direcionamento nenhum, sabe? Era tipo aquele departamentozinho lá que produz os desenhos, porque os estúdios grandes estão produzindo desenho, a gente tem que produzir também. Quando veio o PA, já é um estúdio que ele era um independente que tinha contrato com a Columbia. Né, que ele já era um estúdio que produzia filmes industriais, essas coisas, né? Filme de propaganda. Então, quando eles chegaram a produzir curta-metragem, né, eles já produziam um filme de propaganda e coisas do tipo, né? E você vê que esses caras, assim, eles estão à mercê de um cara que está lá em cima e de repente ele resolve fechar um departamento e bota aquele tanto de gente na rua. Sim. Basicamente isso a MGM fez e a Warner também fez. A Warner também fez. Basicamente botou metade dos. Botou tipo, todo mundo na rua, assim. E assim, aí eles foram pra Hanna-Barbera. Foram para outros estúdios que estavam, né? Hanna-Barbera, depois a Filmation, esses filmes estavam produzindo, esses estúdios estavam produzindo para televisão. Né? O Freeze Free, ele foi inteligente ali de fazer parceria com o David DePatie, que eles formaram lá a empresa deles e eles arrendaram um estúdio que era o da Warner, né? Então a Warner, aquilo ali ficou às traças, né? Aí eles arrendaram, pra Warner era vantagem, isso aqui a gente não vai fazer nada com isso, vamos arrendar pra esses caras. E aí eles conseguiram, inclusive, manter. Você vê o pessoal que estava produzindo lá os curtas da Pantera, do Inspetor, uma quantidade boa de gente que já estava na Warner, né? Então, os créditos ali, você vê que é muita gente que já estava nesses estúdios grandes, né? E já estava ali nesse meio da animação desde os anos 30 e 40. Então é por isso que esses estúdios são excelentes. Você vê que ele mantém mais ou menos um nível, né? Ele adapta, né, ao que ele tem ali nos anos 60, mas ele consegue manter um nível. Então, eles não eram um estúdio grande igual a Hanna-Barbera, eles eram um estúdio menor, assim, mais... O Hanna-Barbera, se eu não me engano, eles conseguiram financiamento de um banco.
se eu não me engano. Eles, assim, naquela época também tinha o patrocinador financiava uma parte, a Kellogg's, por exemplo, financiava uma parte ali do horário. O que, Winston, assim, os cigarros Winston. Winston Cigarrete, essas coisas. A Hanna-Barbera era uma indústria potente, né? O Department Freeling era um estúdio menor, assim. Era quase um negócio artesanal, se você comparar com a Hanna-Barbera. Então, eles tentaram manter ali uma boa parte da equipe que já estava na Warner ou de outros estúdios também que estavam fechando. Então, aí você vê a Warner tentando voltar ali nos anos 60, quando eles oficialmente fecham em 1964. Sim, eles Mas aí depois eles começam a terceirizar, né? O Department Freeling começa a produzir aí os cultos da Pantera e eles resolvem, vamos fazer aqui aquela série com o Ligeirinho, né? Que você vê que o orçamento é baixo, né? E aí você vê também, por exemplo, é basicamente o mesmo estúdio que está fazendo a Pantera e que está fazendo esses filmes dessa época para o Warner, né? Não tem comparação a qualidade de um e de outro. Você vê, um é um produto, cara, é um produto da casa, o outro é um produto terceirizado. Olha, eu tenho que produzir essa cota aqui que o Warner me mandou. Então você vê que esses filmes são bem fraquinhos, né? Esses com Patolino, Ligeirinho, você vê que salta ali o orçamento baixo. Né? Porque o Warner começou nessa época já colocar os desenhos animados na televisão por ela mesma e não vendendo para outro distribuidor e viu que aquilo ali era um bom negócio. Sim. E tanto é que eu acho que só acabou a parceria, se eu não me engano, quando a Warner foi comprada pela Kinney, né? Pela Kinney Communications. Foi. Que aí acabou a parceria e eles pararam de produzir desenhos para o cinema. Aí acabou realmente não mas entre esse período, no finalzinho ali, o Department Freeling já tinha parado de produzir para o Warner e eles tentaram remontar o estúdio. Então saiu alguns últimos anos ali, ele fecha definitivamente em 69. Aí eles tentam uns personagens novos, tipo aquele rato mágico, né? O Cool Cat, que é Cool Cat antigo. O Cool Cat é extremamente parecido. Tipo, o design dele é extremamente parecido com a Pantera Cor-de-Rosa. Uma vez que meta a Hanna-Barbera. Não, ele parece as duas coisas, ele parece uma mistura da Pantera com o Leão da Montanha. Sim. Mas você vê que ali, assim, a Warner falando assim, então agora nós vamos tentar produzir de novo, mas o jogo já é outro, sabe? Então aquele finalzinho, você vê que ele tentando voltar com o estúdio, você vê que o pessoal que está trabalhando não é gente competente, mas não tem um direcionamento nenhum. Vamos fazer uns curtas aqui, pra ver o que a gente tira disso. Nessa época... Era o Roger Gibson, né? Se eu não me engano, que era tipo, o único diretor que tinha sobrado do núcleo original. O Bob McKinson ficou lá, depois ele foi pra Department Freeling. Mas eu acho que eles ofereceram pra ele, fica aí, vamos terminar, vamos dirigir mais alguns aí, mas aí já é outra coisa. Ele já não devia estar sentindo, tipo, ele já devia ter ligado o foda. Com certeza. Não, você vê, tem entrevista com ele nessa época, você vê que ele é completamente consciente, né? Ele fala, hoje a gente produz essas coisas para televisão, né? Mas assim, basicamente a gente junta as coisas. Ele fala, usa um termo mais ou menos isso. A gente faz as coisas funcionar, tipo assim. Não estamos preocupados assim, com linguagem, nós estamos preocupados em fazer o desenho ficar pronto. Tanto é que tem até os últimos curtas do Papaléguas, se eu não me engano, né? Não, tem aquilo ali ainda foi terceirizado do terceirizado, né? Me parece que a Department Freeling não deveria ter produzido aqueles curtas, mas não foram eles que produziram. Acho que eles só fizeram o storyboard e aí isso foi passado por outro estúdio que eu esqueci o nome, qual que era. Era o Rudy Larriva, era o cara que dirigia. Mas é aquele negócio, mais ou menos igual fizeram com o Popeye da King Feature Syndicate, né? Era um monte de estúdio produzindo. E tinha que produzir aquilo rápido e barato. Sim. Então é basicamente isso. Mas não tinha como aquilo ficar, principalmente Papaléguas, né? Que é um desenho animado que ele depende de um time mais apurado, que ele depende de
um apuro no desenho, né? Então, você vê que aquilo realmente não funciona. Né? Você olha e fala assim, não, tem alguma coisa errada. Aqui o baixo orçamento, ele realmente pesou. Não funcionou como a Pantera Cor-de-Rosa, como o Pica-Pau também, como... Por exemplo, o Pica-Pau tem vários curtas dos anos 60 que você vê que é produzido com um orçamento baixo, mas os curtas são ok, são bons. São bons. Tem vários bons, assim, você consegue tirar uma boa margem de curto, você fala assim, olha, isso aqui não é um top de animação, mas o curto ele tem ritmo, ele tem boas piadas, né? Ao contrário desses que a gente está comentando aqui. Da Warner aí, que eles fizeram com esses papaléguas, né, nesse períodozinho ali de 1965, 66. Então é isso, né? Sempre que possível, você tem algum lote de desenhos, por exemplo, do Walter Lantz, que são perfeitamente divertidos, assim. Sim. Os anos 60 tem vários que você consegue garimpar. Você fala assim, ó, esses desenhos eles têm um nível bom, só não tem animação top, porque você vê que aquilo eles têm que cortar custo mesmo, né? Inclusive, uma das coisas que eu já li a respeito do Walter Lantz, porque a maioria fechou ali entre 50 e 60, e disse que ele ficava muito preocupado da galera aposentar. Então ele manteve um estúdio até o pessoal aposentar. Nossa. Porque ele ficou preocupado do pessoal ficar sem serviço. Nossa. Isso eu tinha lido e eu vi uma pessoa comentando num desses grupos do Facebook, mas um grupo estrangeiro. E era alguém que realmente conhecia alguém ali do meio. Né? E ele realmente fez isso. Me parece que o Paul J. Smith, que foi o cara que ficou mais tempo, ele já estava praticamente cego nessa época. O diretor. Ele não tinha como sair dali e arrumar um outro emprego. Então, assim, inclusive tem um texto que fala, até a filha dele fala que nessa época ela preenchia as fichas de filmagem, porque ele já não estava enxergando direito. Sim. Por isso que esses desenhos dessa época, eles são bem fracos, sabe? Esse finalzinho ali, de 65 até 70. Aquele último mesmo, aquele que vai pra escola, né? É ruim! É ruim. Você vê que assim, eles só pegaram um tanto de gag e juntaram dentro de um tempo. Né? Vamos manter o pessoal trabalhando, é basicamente isso. Né? Esses curtas dessa época, eles são assistíveis? São. Tanto que, esses desenhos do Pica-Pau dessa época, que eles com o pé de pano, não sei o que, eles são fraquinhos, mas toda hora você vê o pessoal comentando e se divertindo horrores com esses desenhos. Sim. Então, tem esse mérito, sabe? O cara, ele ia ali até o ponto. Né? E realmente eu nunca entendi por que o Walter Lantz ele manteve o Paul J. Smith como o diretor, sendo que ele era um animador muito melhor do que diretor, né? Como diretor, ele não era muito inspirado, não. Você vê alguns desenhos dos anos 50 são legais, porque tem uma equipe boa, né? Quando vai chegando nos anos 60, você vê que quando você tem um curta dele e um curta de outro diretor, o dele é mais fraco. Né? Então eu nunca entendi por que ele não deixou o Don Peterson como diretor, curta dos anos 50. Antes do Marcos já é nos anos 60, né? Mas assim, nos anos 50 você pega os curtas que o Don Peterson dirigiu, ali até 54, eles são muito bons. São. Sem contar que tem uma quantidade de curtas que ele dirigia e ele animava também. Então ele tinha uma quantidade até grande de sequências que ele próprio animava. Né? Então aí você entende, o cara realmente ele estava tentando fazer uma boa ação, né? E o pessoal fala que era bom de trabalhar para ele, apesar dele não ter muito dinheiro. O Tex Avery mesmo fala que era cara que ele era bom de trabalhar, era um bom produtor, porque era um cara que ele tinha senso de humor, que ele, quando ele dava pitaco era pertinente e coisa. O Tex Avery não ficou lá por causa de dinheiro mesmo, né? Era mais rentável ele ir fazer propaganda. Então ele sai da MGM, que o orçamento é gordo, e depois vai para lá, né? Aí dirige só aqueles
meia dúzia de filmes, são 4, se não me engano. São 4. São 4. É o 2 do Colino, um do Sam Meg e um... E aquele do... Que inclusive que é excelente, eu acho um culto excelente. É ótimo. Na verdade, esses 4 cultos são muito bons, né? Sendo que 2 deles concorreram ao Oscar. Então, você vê que se o Tex Avery tivesse ficado ali, acho que teriam produzido coisas interessantes durante os anos 50 aí. Mas, enfim, nessa época a publicidade estava pagando mais, né? Você vê que tem muito cara que você fala assim, porra, esse animador, ele some em determinada época, depois ele aparece na Hanna-Barbera, tudo o pessoal que saiu, que foi trabalhar nos estúdios de animação para publicidade. Sim. Na televisão consumia isso terrivelmente, sabe? Eu acho legal a animação publicitária dessa época, né? Eu acho que os filmes são bem divertidos. Até que o Tex Avery dirigiu até com alguns animadores miscelâneos, né? De vários diretores, tipo o Rod Scrivener e o Benny Washam, né? Que o Rod Scrivener era do Clampas e o Benny Washam era do Chuck Jones. E quando você... esse pessoal fazia freelance. Eles animaram aquele comercial do Kisuko, que o Tex... o Kisuko. Esse pessoal, às vezes o cara trabalhava para mais de um estúdio fazendo freelancer, né? Esses estúdios de animação publicitária, né? Então, você vê que alguns nomes eles somem, assim, você fala assim, esse cara foi fazer... Ou ele foi desenhar quadrinho, né? Muito desse pessoal que fazia animação nos estúdios, eles iam desenhar quadrinho para Dell Comics. Né? Então, assim, tem vários desses aí, Gil Turner, né? Deixa eu lembrar outros aqui, o Jack Bradbury, esse pessoal aí, tudo animava e aí fazia freelancer. Depois de um tempo você vê que para de fazer coisa para animação e fica só desenhando quadrinho com os personagens mesmo, né? É quase como se fosse um curta mesmo, tipo um quadrinho, né? O que eu acho muito interessante, né, que tirando a Disney, os personagens, as versões em quadrinho dos Looney Tunes e do Pica-Pau, do Tom e Jerry, são muito diferentes. Mesmo assim, você vê que tem extremamente diferente. Quando eu pego um Pato Donald, por exemplo, do desenho do quadrinho, eu vejo que o Pato Donald do quadrinho ele é uma evolução do Pato Donald do desenho. Sim. Mas eu não tenho aquele sentimento de que é outro personagem. No caso dos Looney Tunes, assim, a forma como eles colocam os personagens nos quadrinhos é bem esquisita. Eu gosto desses quadrinhos, até coleciono, eu tenho tantos desses dos anos 40, 50. Mas é super estranho, porque eles combinam os personagens de forma diferente, sabe? Eles colocam o Pernalonga com o Gaguinho. Né? Às vezes eles colocam o Frajola na história do Pernalonga sem o Piu-Piu. Sim, eles fazem umas combinações meio estranhas, né? Tipo, as combinações que não fazem muito sentido com a dinâmica dos personagens. Não, uma exceção nos quadrinhos é o Patolino. Que inclusive quem faz a maior parte dos Patolinos é o Phil Delara, que era o animador do Mackinson. Ele desenha exatamente do mesmo jeito que ele animava os curtas do Mackinson. E o Patolino nos quadrinhos ele é o mesmo, né? Então normalmente eles combinavam ele com o Hortelino, bem mais do que com o Gaguinho nos quadrinhos. Mas você olha aquele Patolino e fala assim, esse Patolino é o Patolino do desenho, é o Patolino do Mackinson. Né, com o desenho do Phil Delara, seguindo aquele mesmo esquema. Os outros personagens, eles combinavam de uma forma completamente esquisita. E eu acho divertido, né? Porque eles botam o Sniffles, né? Que é aquele ratinho do Chuck Jones. Que ele... é um personagem que o Chuck Jones nem usou mais depois dos anos 40. E ele continua nos quadrinhos aí o tempo que durou os Looney Tunes pela Dell. Né, e às vezes colocava o Sniffles junto com o Gaguinho. Né, umas misturas bem interessantes assim. Eu acho divertido, eu coleciono essas coisas, eu acho divertido, mas se eu for comparar é estranho. É mais ou menos como se você pegasse uma revista da Disney
e você colocasse, sei lá, os Três Porquinhos e o Pato Donald. É a mesma coisa que você colocar, sei lá, o Pinóquio com o Pateta. Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, eventualmente você tem algumas histórias da Disney que faz isso, mas é uma ocasião especial, não é uma coisa cotidiana. Sim. Não é tipo assim, o Pato Donald e o Pinóquio saindo pra tomar uma, sabe? O quadrinho dos Mercúrios tem umas coisas assim, sabe? Tem uma luta de boxe entre sei lá, o Hortelino e o Frajola. É uma coisa bem interessante. E é muito interessante as prioridades que eles davam assim, para os quadrinhos. Então, assim, quando você pega a revista Looney Tunes, durante muito tempo assim, você vê que os astros, né, os personagens que encabeçavam, era o Pernalonga, lógico, era o mais popular, o Gaguinho. Aí você pensa que você vai, Patolino, né? Você tem o Frangolino, você tem o eles botam o Sniffles, né? Que é um personagem que foi regular ali, né? E o Hortelino, sabe? Então você tem eventualmente a história do Hortelino acabou virando a do Patolino. Em determinado momento eles começaram a usar o Patolino junto ali, e aí o Patolino é um personagem melhor, e aí, né, ele virou destaque, ele virou o personagem título. Mas eu acho bem curioso que às vezes uns personagens que faziam bastante sucesso no desenho animado, eles custam aparecer nos quadrinhos. O Coyote custa aparecer. Aí tem uma história dos anos 40, lá no final de 40, que aparece o Coyote, mas sem o Papaléguas, sabe? Umas coisas desse tipo. Tinha o Chiquinho Gavião, que é o Henry Hall, que era outra atração, sem o Frangolino. Por quê? Porque o que acontece? Eles pegaram ali na época em que o Chuck Jones ele introduziu esse personagem. Ele dirigiu lá um desenho ou dois com o personagem, depois só o Bob McKinson vai usar. Mas aí, o que acontece? Eu acredito que o pessoal da Western ficava vorazmente consumindo o Model Sheet. E aí tinha o Model Sheet desse Gaviãozinho e falaram, não, esse aqui vai ser uma das atrações. Eles mantiveram esse personagem como atração durante muitos anos, sem o Frangolino. Aí, eventualmente, tem uma história ou outra que aparece o Frangolino, sabe? Mas eles decidiram que a atração era o Chiquinho Gavião, é o Henry Hawk, e não o Frangolino, que é um personagem bem mais interessante. Então tinha dessas coisas, sabe? Né? O Patolino custa afirmar, assim, você ter uma presença regular ali na Looney Tunes e Merry Melodies. Ele só nos anos 50 que ele realmente ele entra e fica. Nos anos 40, raro, ele aparece muito raro na revista, né? Só nos anos 50 que ele vira um personagem regular. Sim. Então, assim, eu gosto dessas coisas por causa dessas minúcias, sabe? E a última coisa que eu queria perguntar pra você, o Libânio, antes de terminar o podcast, porque já tá dando na hora. Não, sim. Eu também tenho aqui um pequenininho que já tá me chamando aqui, já tem tempo. Eu também tenho dois pra perguntar. Aqui, Libânio, o que você acha que vai ser o futuro desses personagens? O que você Nossa, não me pergunta isso não. Eu não ando muito otimista em relação a isso, não. Mas assim, eu realmente espero que o pessoal que realmente curte, admira a animação clássica, né? E esses curtas clássicos, eles façam uma pressão para esses curtas não sumirem, sabe? Os personagens eles vão continuar sendo explorados comercialmente porque eles dão dinheiro. Mas igual eu falei, o gravatinho que está sentado lá na sala com ar-condicionado, né, que chega de Ferrari e tem que avaliar isso e licencia os personagens, ele não tá nem aí para esses curtas. Então ele tá pelo quanto Pernalonga vai render para ele, vendendo caderno, vendendo bonequinho. Ele tá importando com isso. Então por isso que eles lançam de tempos em tempos algumas coisas para televisão muito ruins, sabe? Tipo, sei lá, o Looney Tunes Shows, o Lunatics, essas coisas horrorosas. Se bem que tem uma série mais nova que até tá legalzinha, assim, o design. O Looney Tunes Cartão. Mas assim, você vê que isso aí é um negócio tão pequeno perto do tanto de desgraça que eles lançam com os personagens, né? É uma coisa pequena e assim, e você vê
assim, de vez em quando eu vejo alguém posta algum trecho, já vi alguns trechos no YouTube, mas a gente não tem acesso fácil a esses curtas que são melhores. Sim. Principalmente Mas... a Warner, que tipo, controla bastante o acesso, assim. A Universal nem tanto, eu acredito que a Universal tá lançando algumas coisas, assim, mas a Warner tá controlando bastante, assim. Não, a Warner, inclusive assim, às vezes você vê que tem um curta que tá lá no YouTube ou em alguma dessas plataformas, passa no dia seguinte eles mandam tirar. Sim, sim. Né? Tudo bem, tá, eles são donos daquilo, mas eu acho que eles deviam disponibilizar isso aí, pelo menos pro pessoal que tem atitude de curiosidade, pro pessoal que é fã, que sempre vai ter fã de cinema, vai ter fã de uma animação clássica, né? Então, assim, eu espero que as pessoas que são fãs dessas coisas, elas façam um pouquinho de pressão para eles não sumirem com esses curtas, para isso não virar uma coisa debaixo do tapete, sabe? Para uma coisa que vai passar 20 anos e aí as pessoas não vão nem saber mais o que são esses curtas-metragens. Faço que nem, então, assim, que nem vocês são mais novos que eu já acho assim, eu já fico impressionado dos caras que nem vocês curtir essas coisas, entender, enfim, a gente comenta com um curta-metragem, eu imagino que a maior parte dos meninos da idade de vocês não sabem nem do que vocês estão falando. É muito verdade. É muito verdade. Então, assim, quando eu vejo, vocês são quase uma anomalia, né, no meio, assim, sabe? O Luiz Felipe foi meu aluno no curso de cartoon, né? Então, assim, você vê que é raro o cara que, na idade de vocês, que realmente gosta de desenho animado clássico, que entende que você consegue falar sobre um diretor de animação da Era de Ouro, o cara sabe quem que é, sabe que curta. Você sabe dos curtas que você está falando? A maioria das pessoas eu tenho que explicar muito mais. Né? Eu tenho, não é aquele, é o cara, se é um cara da minha idade, ele já viu esses desenhos. Ele não, você perguntar pra ele quem que é o Chuck Jones, só se o cara é da área e tudo. Não, ele não sabe, meus colegas, inclusive, não sabe. Mas se eu falar, não é aquele desenho que faz, o cara já assistiu, que ele cresceu assistindo aquilo. Né? Mas os meninos da geração de vocês, eles nem sabem o que é. Né? Você cita determinado curta, você pode até falar aquele curta do Pernalonga da ópera. Cara, aquele curta né? Aquele curta do Patolino lá, que ele é um cowboy, não sei o que. Eu já nunca viu, nem sabe o que é aquilo. É bem comum isso hoje em dia. Várias pessoas as empresas não valorizam mais suas propriedades antigas, tanto como esses personagens antigos, como os filmes antigos também, na sua forma original, como eu quero dizer, não comercial. Isso aí tem que ser assim, gente que é apaixonada pelo assunto ou por esse tipo de coisa. Não é o gravatinha, entendeu? Não é o gravatinha da Ferrari. Sim. Não é esse cara, é o cara que realmente assim, porque eu vejo pessoas da minha área que são apaixonadas por restauração de histórias em quadrinhos obscuras. Pode ver que o cara tá fazendo aquilo não é por causa de grana, cara. Porque aquilo dá um trabalho do cacete. O cara tá lá restaurando uma página a partir de um jornal dos anos 30 para poder fazer aquilo ficar visível. O cara tá fazendo aquilo não vai render para ele quase nada. Então é esse tipo de gente que eu tô falando. É o cara que ele é... Mas assim, essas pessoas, elas não têm recurso para poder fazer uma restauração. Então assim, às vezes eu fico torcendo para essas pessoas elas estarem dentro dessas empresas que não estão nem aí, e as pessoas darem um pouquinho de voz para essas pessoas. Para falar assim, olha, tudo bem que você não está nem aí, mas vamos preservar o nosso legado, pelo menos, né? Tem um cara vamos conservar o que a gente tem, igual um museu ele conserva as obras de arte que estão lá, vamos conservar os filmes que a gente tem, vamos restaurar isso aqui, vamos manter isso acessível para as pessoas que querem estudar isso aqui. Sim. O que tem curiosidade, né? Até interessante você falar isso, que eu ia falar um negócio. Que tem um cara no YouTube que ele restaurou os originais do Otto Mesmer, do Gato Félix. Ele restaurou os originais.
Tipo, ele colocou em HD, tipo, independente. E ele conseguiu isso através, tipo, daquele site que faz. Ah, é o Tom Status? É o Tom Staters. Ah, eu já ajudei ele no financiamento dele lá. Eu tenho esses DVDs, alguns que ele lançou por causa disso. Eu ajudei ele. Na época dava pra fazer isso, né? Porque hoje em dia o dólar tá impagável. Mas na época eu ajudei no financiamento dele lá. Nossa, é muito interessante. Não, e você vê que ele faz na raça mesmo. E ele é um dos grandes colecionadores de coisa de animação muda. Sim. Ele tem flashers, época da animação da Bray. Não, e ele faz restauração, ele pega um tanto de filme e corta e vê a melhor parte, e remenda. Tanto que no financiamento dele lá, uma das coisas que ele me mandou foi um pedaço do filme. Caraca, velho. Legal. Um 16, né? Um 16mm, um pedacinho assim do filme. Eu acho que. Peraí, deixa eu achar ele aqui. Eu coloquei ele até dentro aqui do quadro. Eu tenho que ampliar para ver direitinho o que é. Né? Se não me engano, é do Coco Palhaço. Mas eu tenho que ampliar. Porque é um frame que o personagem não tá nele. Então você vê uns pedaços do cenário, né? Você vê que tem alguma coisa bem lá no fundo. Isso aqui eu tenho que escanear e ampliar muito para ver o que é. Então ele me mandou um postalzinho e eu enquadrei junto com o frame. Isso estava isso lá. Porque na verdade o que ele faz? Ele pega vários e consegue fazer um filme bom, pegando só a melhor parte de cada filme. É esse tipo de cara que tem que estar lá dentro de uma corporação dessas, sabe? Pra poder fazer o trabalho direito. Sim, esse tipo de cara. Não é o cara lá que nunca ouviu falar em Neytunes, nunca viu um curta. Não importa. O cara da grana. Esse pessoal, eles são interessados na grana só. Esse que é o problema. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho em dinheiro, porque a gente tem que pagar as contas, mas se esse for o objetivo principal, aí eu já acho meio complicado, sabe? Sim. Aí eles nunca vão restaurar, sabe? Você tá pensando só no retorno financeiro disso, ele não vai fazer isso nunca, porque o retorno financeiro disso é muito pequeno, perto do trabalho que dá. Aquele cara lá da Warner, né? O Jerry Beck. Sim, Jerry Beck. O cara sofre na mão do executivo pra lançar um negócio, um DVD, tá ligado? Sofre pra caralho. Você vê, Neme, aquele é um dos caras que ele é empolgado mesmo, que ele faz as coisas direitinho. Inclusive tem um livro dele, tem um outro que é o 100 melhores Looney Tunes. Os 100 melhores Looney Tunes. Esse aí eu colaborei também. Caraca. Eu colaborei sim, né? O cara, ele lançou isso lá no Cartoon Brew, há muitos anos atrás, pediu pro pessoal que era fã fazer uma lista dos melhores, com os critérios, né? Eu mandei uma lista. Sim. Eu mandei uma lista. Ele botou meu nome lá nos créditos. Então você pode mostrar. Então você pode mostrar lá no futuro. Olha. Tem meu nome. Assim, tem uma lista imensa de nome, mas tem meu nome lá no meio. Falei assim, o cara me acreditou só porque eu mandei uma lista dos meus. Assim. Eu não peguei só os que eu mais gosto. Eu fiz um critério. Quais são os mais revolucionários, quais que eu acho que eles são marcantes, tudo. Fiz uma lista e botei. Mas assim, os caras fazem as coisas na raça. A maioria desse pessoal que tá fazendo alguma coisa é nesse esquema. Né? Porque é igual assim, eu sei que tá pra terminar aqui, mas voltando lá, a Paramount é um ótimo exemplo de como não fazer. Que a Paramount, ela simplesmente acabou com o acervo dela. Acabou, né? Ela tem acervo lá, assim, completo, talvez seja dos anos 60 para frente, né? Tem alguns filmes dos anos 50, tem lá uns filmes do Jerry Lewis que ainda estão... mas assim, tudo que ela pôde vender, ela vendeu, né? Então foi sucateando a própria produção. Então o estúdio que ele não tem nem a preocupação de preservar o legado do próprio estúdio, né?
O máximo de coisa que eles têm lá, eu acho que são os Terrytoons que eles adquiriram quando eles fundiram com a CBS. Exatamente. Eles têm os Terrytoons e eles têm algumas coisas que foram produzidas pela Paramount Studio nos anos 60. Sim. Só. Né? Só. É isso aí que eles têm. Né? Em compensação, eles têm isso como direito, mas eles ainda têm lá lá no baú deles, eles têm em arquivos os filmes originais, né, da maior parte das coisas que foram produzidas pelos Flash e pela Famous. Sim, mas é tipo como posso dizer, não vai dar pra acessar, tipo. Não, eles não fazem nada com isso, porque o que acontece? Eles venderam os direitos, mantiveram os direitos só para distribuição no cinema. O que eles fazem com isso? Nada, a não ser que. Mas ajudou, por exemplo, a Warner restaurar os Popeyes para lançar os DVDs. E foi restaurado lá com os negativos que estavam lá na Paramount, né? Se eu não me engano foi isso mesmo. Então pelo menos isso, sabe? Mas e por sorte, né? Porque isso devia estar assim, eu não sei como é que eles estocam isso, né? Nesses estúdios, eu sei que quem estoca direito tem que ficar as latinhas de filme, tem que ser acondicionado, senão aquilo deteriora, etc. Mas por sorte estavam lá e a gente tem essa restauração muito bem feita. Sim. Mas é isso. Nossa, um monte de coisa deve ter sido perdido nessa troca-troca de filmes, nesses incêndios de estúdio. Tinha até um artigo do TCM falando sobre isso, sobre todos os filmes que foram perdidos nos arquivos que eles têm no TCM, que eles adquiriram, mas que infelizmente que eles adquiriram os direitos, mas que infelizmente eles perderam os arquivos negativos e só tem mais qualidade. Bem mais. Pois é, né? Foi um genocídio, assim, dos filmes, entre aspas. Exatamente, porque às vezes você tem uma pessoa que tá cuidando daquilo e aquela pessoa sai daquele departamento, ou aposenta ou morre. Aquilo fica às traças. Alguém vai descobrir que isso não está sendo restaurado ou não está sendo preservado, às vezes anos depois, e às vezes não tem nem como salvar. Sim. É uma ironia isso mesmo. Agora, finalizando, últimas considerações, Libânio, Lucas? Eu quero agradecer aí o convite, foi muito divertido. Foi muito. Foi um prazer conversar com vocês aqui. Apesar de o Lucas ficou caladinho aí quase o tempo inteiro, mas é como eu falei, vocês falam muita coisa e eu não tenho nada pra falar, que sei lá, vocês têm mais sabedoria no nível superior de algumas coisas, sabe? Não existe isso não. Mas aí você dá tudo bem, mas valeu, foi bacana. Eu tô falando porque espero que pra você tenha sido divertido também. Divertido eu vi você, foi muito legal. Então tá bom, então já valeu. Mas também vamos lá participar com você desse podcast, foi muito legal. Foi muito bacana, pode me chamar sempre que eu puder, eu participo. Eu quero agradecer muito do Libânio por aceitar esse podcast, por tirar um pouquinho do seu tempo para participar do podcast, né? Porque eu sei que ele tem filho e tal, filha, né? Aliás, filha, ele trabalha e tal. Mas eu queria agradecer muito por ele tirar um tempo para vir nesse projeto e tal. E por ser uma pessoa tão gente boa assim para aceitar o nosso convite. Assim. Muito obrigado, Libânio. Valeu demais, Luiz. Muito obrigado. Então tá, esse é o fim do nosso podcast. Então, até a próxima aí. Quando você vai editar esse podcast aí, quando você publicar, me passa o link que eu divulgo. Ok. O Lucas quer fazer o That's All Folks? Claro. That's all, folks.